No fim do ano passado, nós fomos agraciados com a Ascensão Skywalker. Como um grande fã, eu chorei quando assisti e eu senti todas as emoções e empolgação possível do último filme da saga. E aí, depois de uma semana, naturalmente o hype passou. E eu descobri que eu tenho um seríssimo problema com a nova trilogia que eu posso explicar em outro vídeo. E enquanto o hype baixava, eu acabei lembrando de outro filme da saga que eu assisti quando eu era um pirralho, e ainda assim eu tenho um sentimento muito bom assistindo atualmente, que é A Vingança dos Sith. Eu reassisti esse filme recentemente e eu tenho que falar, ele é bom pra caralho. Então eu desafiei a vir aqui e até o fim do vídeo eu vou convencer você disso. Por sinal, esse é o primeiro vídeo do canal, então não seja babaca de julgar a qualidade e dar dislike por isso. Dá um like, se inscreve e eu prometo que algum dia os vídeos vão ficar bons. Pra começar, o filme conserta o que os dois primeiros falharam em construir. O relacionamento do Anakin com Obi-Wan, o relacionamento do Anakin com a Padmé, o plano maligno do Palpatine e as lutas lightsaber até a jornada do vilão do Anakin. O problema, que muitos de vocês com certeza pensaram mas a mudança do Anakin pro mal foi muito apressada. Mas a atuação do Hayden Christensen é horrível. Calma, eu já vou tratar ponto por ponto. Começando com o fato de que não tem como você esperar que tudo seja perfeito depois de dois fracassos narrativos como os dois primeiros filmes. Mas é aí que tá o brilho do terceiro, de carregar os outros dois nas costas e se esforçar. Mas se esforçar muito pra entregar um desfecho que fez todo mundo arrepiar legitimamente na primeira vez que viu. E notem que eu falei legitimamente. Diferente de certos filmes que não têm a capacidade de encerrar uma franquia e arcar com as consequências das decisões que deviam ser definitivas. Mas tá, vamos lá. Começando com o resgate do Palpatine, que é uma sequência absurda de boa. Desde o plano sequência do Anakin e do Obi-Wan voando em meia guerra, até a aterrissagem fisicamente impossível em Coruscant. Desde aí já fica na cara que o plano do Palpatine é 1000 vezes melhor que dos outros dois filmes. E acontece o que devia ter acontecido desde o primeiro filme, que é essa leve corrupção do Anakin, fazendo ele ter dúvidas do que é certo e o que é errado, entre seguir o código Jedi ou a sua paixão. E essa leve corrupção é alimentada pela escrotidão do Mace Windu quanto ao Anakin, porque pelo amor de Deus, o cara teve todas as chances possíveis do mundo de ser um babaca, e ele conseguiu ser em todas. I must go, Master. No. E esse joguinho entre o Palpatine e a Ordem Jedi é muito bom de assistir. Se você consegue relevar que hoje em dia existem tramas políticas super complexas como Game of Thrones, você encara tudo de forma mais simples como deve ser, e a confusão na cabeça do Anakin se torna bem mais palpável assim. Com a Ordem Jedi de um lado usando ele para espionar o chanceler, e o chanceler por outro lado tentando seduzir o Anakin com a possibilidade dele salvar a pessoa que ama. Isso que eu não preciso nem mencionar a melhor cena de conversão pro mal de todos os tempos, onde tudo funciona. O roteiro, a direção, a música, a forma como acontece e até a droga da atuação do Hayden Christensen funciona. Você consegue sentir a dúvida nele. De um lado a salvação da mulher que ele ama e do outro o caminho certo que se mostra cada vez mais complexo para ele. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. E essa confusão só é compreensível porque existe uma química muito boa entre o Anakin e o Obi-Wan no começo do filme. O que não aconteceu nos outros dois porque, se vocês bem se lembram, o Obi-Wan nem ia treinar o Anakin pra começo de conversa. O Qui-Gon só botou o pau na mesa no primeiro filme, decidiu que ficaria com o Anakin contra a vontade do Conselho Jedi, morreu e falou pro Obi-Wan: toma aqui essa pica, parceiro, segura pra mim, valeu, falou. E é triste demais que essa química não foi explorada, porque você sente vontade de ver mais. E o fato de você não ver porque você sabe que tudo vai dar errado, torna esse pequeno momentinho dos dois no começo bem mais valioso. O Obi-Wan vai embora na missão sendo salvo pelo Anakin e volta para assistir seu aprendiz e o seu amigo assassinando crianças. E por falar em química, nosso Romeu e Julieta desse filme melhorou consideravelmente. Não tá perfeito como poderia estar, mas com certeza os momentos entre o Anakin e a Padmé estão bem mais genuínos que no segundo filme. Talvez o menino Jorge tenha percebido que uma viagem de férias e um jantarzinho romântico não era o que essa história precisava. E isso me leva a um ponto bem importante: a atuação do Hayden Christensen. Antigamente eu também era parte do grupinho que odiava ele como Anakin e não via nada além de um robô que não fazia jus ao vilão badass que ele se tornaria. Mas depois de conversar com um colega da faculdade eu comecei a ver de outra forma o personagem do Anakin. Se você parar pra pensar, o Anakin nada mais é do que um garoto que foi sequestrado de casa por uma ordem de monges que vivem dizendo que ele é perigoso mesmo sendo escolhido. Desde criança é ensinado que não se pode deixar levar pelas suas paixões mesmo já tendo se apaixonado, e ainda por cima ele é atormentado por essas visões onde as únicas pessoas que ele ama morrem. E ao invés de receber uma solução das pessoas que estão do lado dele, elas simplesmente dizem pra ele literalmente aprender a deixar pra trás. What must I do, Master Yoda? Train yourself to let go of everything you fear to lose. Como não se tornar um adulto problemático com tudo isso à sua volta?
O que eu quero dizer é que se analisar um pouquinho, dá pra ver que a falta de emoção dele vem de algum lugar. E essa vida amarga, dividida entre o que ele quer e o que é certo, estoura na hora que ele tem que tomar a decisão crucial de salvar o Palpatine. Ali ele decide qual lado escolher, e apesar de se arrepender logo depois, ele aceita a submissão e acaba vivendo o resto da vida sofrendo com o peso da sua escolha. Só lembrando que tudo isso podia ter sido mudado se um certo grupinho de pessoas fosse mais acolhedor a ele. Agora, outro ponto que esse filme acerta em cheio são as batalhas. Eu falei no começo do vídeo que eu tenho meus problemas com a nova trilogia, e eu já adianto que um deles é que a Disney teve todas as chances, teve todo o material possível para fazer uma luta decente, e os 3 filmes não tiveram uma fodendo luta que fazia jus ao fim da saga. O que não é o caso com A Vingança dos Sith, que apesar de ser mais uma dança de locomia do que uma luta em si, ainda são batalhas memoráveis. E antes que você me diga que não existem lutas assim e que toda a coreografia que os atores aprenderam foi extremamente exagerada, é só parar pra pensar nessa comparação que eu vi uma vez, que diferente da trilogia clássica ou da nova, esse é um dos auges da Ordem Jedi. Cada Jedi é treinado desde bebê a controlar a força e a melhorar seus reflexos, então se torna natural que de certa forma um consiga prever o ataque do outro e assim vira uma batalha super frenética. E não me entenda mal, eu não tô falando que a nova trilogia devia ter seguido esse exemplo e ter feito um negócio que você não consegue acompanhar com os olhos. Mas é que diferente desse filme, a Disney poderia ter sido um pouquinho esperta e usar um trocado do orçamento do filme para contratar um coreógrafo para pelo menos fazer algo tão grandioso no último filme quanto a batalha do Anakin contra o Obi-Wan. E não é só essa. Até a primeira batalha do filme contra o Conde Dooku consegue ser boa, apesar de breve. Até a batalha contra o Grievous consegue ser boa, apesar de ser a última evolução da locomia. Disco Ibiza locomia, moda Ibiza locomia, loco Ibiza locomia, sexy Ibiza locomia. E bom, se eu ainda não consegui te convencer, lá vai o argumento definitivo. Os memes. Nenhum outro filme conseguiu ser tão zoado e tão bom ao mesmo tempo. Eu lembro até hoje de ficar horas vendo memes desse filme no Instagram e mandando pro meu irmão rir comigo. E até hoje, se você procurar, tem memes novos saindo. Jump down, and then say some fucking gay shit. I'm gay! E como se isso não bastasse como último argumento, temos a icônica luta entre o Palpatine e o Mace Windu, que é um show. É um show de overacting que não tem preço. Eu consigo imaginar o George Lucas chegando pro Ian McDiarmid e falando: seguinte, parceiro, esse é o papel da sua vida. Esse é o momento que você tem que mostrar todo o ódio e maldade do personagem. Vai na fé. E aí surgiu isso. No geral, A Vingança dos Sith teve que consertar a cagada de 2 filmes que falharam totalmente em abordar a proposta original, que era a jornada do Anakin Skywalker até ele se tornar o Darth Vader. E fez isso de forma muito acertada, só que por ser um tanto apressado, deixa aquele gosto de algo incompleto, de algo que podia ser melhor. Mas ainda assim, no geral, tem um resultado muito bom. E é injusto que a impressão que o filme deixa tenha que sofrer com a falta de planejamento dos outros 2. E mesmo levando isso em consideração, você sabe que o filme acertou quando chega a sequência final e você se arrepia quando você vê a contrapartida da Padmé morrendo com o nascimento do Darth Vader. « 10 de 10. Se eu conseguir te convencer, deixa um like. Se eu não conseguir, se inscreve e deixa o like. E até o próximo vídeo.